Olá, pessoal. Iremos apresentar o nosso trabalho de graduação, cujo tema é o home office. Eu me chamo Taison Silva de Oliveira e, junto a Márcia Aparecida da Silva e Sheina Ferreira Bezerro Melo, somos os alunos responsáveis pelo desenvolvimento desse trabalho. Tivemos como orientadora a professora mestre Valquíria Ortiz Tavares Costas, e o trabalho é destinado à Faculdade de Tecnologia, cujo nosso curso é o Gestão Empresarial EAD. O título do nosso trabalho é o Home Office e a Qualidade de Vida. Iremos abordar a possibilidade de trabalhar em home office como influenciadora na melhoria da qualidade de vida do colaborador. Esse projeto é composto por definições teóricas sobre o formato de trabalho home office e os elementos necessários para sua execução, além dos impactos financeiros para as empresas. Primeiramente, o que é o trabalho? Segundo Karl Marx, trabalho é uma atividade desenvolvida pelo homem para produzir riquezas, ou seja, é a aplicação de forças e faculdades humanas. A importância da tecnologia. Sem a tecnologia, não haveria o trabalho home office. Um dos recursos tecnológicos mais importantes para o home office são as teleconferências. Hoje contamos com ferramentas próprias para o assunto, como o Zoom, Teams e o Meet, além do WhatsApp, que é muito utilizado para a comunicação. O trabalho home office é uma forma de trabalho remoto, ou seja, qualquer lugar onde se possa ter um sinal de internet, a gente pode executar o trabalho home office. Agora eu vou falar um pouquinho das vantagens do trabalho home office. Temos como vantagem a economia com o transporte e a alimentação, além de tornar-se autônomo com o seu próprio trabalho, gerenciando o seu tempo e as atividades diárias. Temos também a proximidade com a família, por ser presente em assuntos familiares e acompanhar o crescimento dos filhos, por exemplo. Temos também o traje não formal. A gente pode se vestir de um modo confortável, além da otimização do tempo, que ganhamos sem o deslocamento até a empresa. Agora, um pouquinho das desvantagens do trabalho. A gente precisa ser muito disciplinado, ter organização e ser muito comprometido com o trabalho. Dispor de um local privado sem interrupções para a execução das atividades que foram propostas no ato da admissão, investir com seus próprios custos com recursos básicos, como energia, internet e afins. O tempo de trabalho também é bem prejudicado, porque a gente pode exercer a jornada de trabalho de serviço durante esse período. Estou aqui para falar a relação dos modelos de trabalho, né, consolidando junto com a legislação. Então, assim, temos vários tipos, né, de modelo que hoje em dia pode-se haver no contrato, que seria o trabalho híbrido, o teletrabalho e o home office. O home office é um escritório em casa, onde você monta o seu próprio espaço, tá? Com os equipamentos necessários para isso, onde você poderá obter mais conforto, né? Como se você trouxesse o escritório para dentro de casa. Tá? A questão do teletrabalho seria aquele onde eu posso estar exercendo em qualquer ambiente onde eu tenha acesso à internet, tá? E utilizando as ferramentas conforme o Taison falou. Né? Eu posso utilizar aí um WhatsApp, né? Eu posso fazer uma videoconferência, tá? Basta eu ter um espaço adequado. Isso pode acontecer numa praça de alimentação, pode acontecer numa cowork, né? Depende apenas de eu ter o meu aparelho e o sinal do Wi-Fi estando conectado ao sistema da empresa, ou mesmo, de repente, é uma reunião através do Zoom, através aí de uma videoconferência via WhatsApp mesmo. Então, os modelos também, esqueci de citar a parte híbrida, né? Que hoje existe esse tipo de modelo aí pós-pandemia, com o retorno, né, das pessoas aí ao trabalho, na legislação pode-se consolidar essa parte do trabalho híbrido, tá? Ou seja, tanto você pode estar presente na empresa alguns dias na semana, tá? Isso vai depender de acordo, né, entre empregado e empregador, tá? Quanto você pode exercer o restante das suas horas, dos seus dias, tal, dentro do seu escritório, em viagens, né, remotamente, tá? Então, falamos aqui nas leis, certo? Primeiro, eu vou começar, né, com a lei trabalhista, aí, a 13.467, certo?
Aqui a gente está citando a de 2017, já na questão da reforma trabalhista, onde modifica a questão aí das formas de contratação, certo? Então, o que modifica aí? Modifica jornada de trabalho, modelos de contrato, tá? O contrato ele pode ser mais flexíveis, né? Planos de carreira, certo? E também a contratação por PJ, tá? A pessoa pode ser um prestador de serviço, quanto ela também pode estar contratada através da CLT. Já que na Lei 14.442, tá, que o presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, né, ele sancionou, tá, em 2022, o que houve na modificação dessa lei? Essa lei, ela priorizou a questão do teletrabalho, né, e do trabalho home office, tá, priorizando essa parte de benefícios. Porque, assim, o que acontece? Na modificação da contratação de trabalho, fica aquela incógnita, né? Como que ficam os meus benefícios? Né? Porque o empregador, ele deixa de gastar com os recursos, né? Recursos de energia elétrica, né? Ele deixa de oferecer uma alimentação no local. Então, ou seja, passa a ser obrigatório, né, o auxílio alimentação. Tá? Isso daí vai constar na medida provisória 1108 de 2022, tá? Aprovada no Congresso Nacional com as devidas alterações, favorecendo também o empregado, né? E sem prejudicar o empregador. Aqui, voltando para a Lei 13.467 de 2017, tá? Consta no artigo 75, né, considera-se teletrabalho a prestação de serviço, tá? Então, eu volto e retorno a dizer, né? Aí vai ficar a questão da flexibilidade, tá? De acordo de ambas as partes. Tá? Então, aqui abre um leque de possibilidades onde o empregador ele pode favorecer aí em questão de acordos com o empregado. Lembrando que os benefícios prevalecem, certo? Sem deixar faltar a questão, principalmente do auxílio alimentação, né? Aqui nesse slide, a gente fala a questão do benefício, né? Que isso daí ficou muito bem pautado, tá? Na consolidação da lei, né? Que o empregador, ele está agora também proibido de receber descontos na contratação do fornecedor dos tickets alimentação, tá? E também proibido de revender, repassar, porque às vezes muitas pessoas acabavam vendendo os tickets, então os comércios estão proibidos de comprar e haver algum tipo de desconto em relação sobre isso, tá? Então aqui, olha, é a modificação, lembrando que a nossa CLT é uma lei antiga, tá? A lei que vem desde 6.321, certo? E ela passa a ser alterada, né, com a lei 13.467, tá? Da lei que vem desde 14 de abril de 1976, tá? Então, ela passa a alterar a nossa CLT e aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Vou falar um pouquinho sobre a estrutura organizacional das empresas, tá? Para Henri Fayol, criador da teoria clássica da administração, existem 5 funções organizacionais básicas dentro de quaisquer organização. São elas: a administração geral, o comercial, as finanças, a segurança e a contabilidade. Dentro das estruturas organizacionais, existe uma que chama funcional. Ela é baseada na qualificação e divisão do trabalho de acordo com a execução de cada área e função do empregado, o que facilita muito nas áreas aplicáveis, né, a permissão da execução do trabalho em formato home office. E a cultura organizacional também é algo que é muito desafiador
no trabalho home office, né? Por quê? Estabelecer uma cultura organizacional é muito importante para as empresas, porque ela é um guia para que os colaboradores tomem as decisões dentro das expectativas da empresa, né? Ela é responsável por fazer com que os profissionais ajam de acordo com os comportamentos e valores defendidos pela empresa, que sigam, né, a missão, o valor de cada uma delas. E com a maior adesão ao formato de trabalho de sistema home office, durante e após a pandemia, a necessidade de intensificar a disseminação da cultura organizacional aumentou, já que é necessário a gente conectar um funcionário e a empresa remotamente. Sobre os impactos econômicos que o formato home office e híbridos trazem, a gente tem duas versões, né? Então, primeiramente, para o colaborador, a gente tem a adaptação ao formato que traz redução, por exemplo, em gastos com combustíveis, deslocamentos, porque tudo se reduziu. O que eu puder fazer a longa distância, eu faço hoje. Inclusive, todos os recursos todos os recursos limitados, né, como gasolina, é algo que vai acabar, né? Então a gente tem aí até um trabalho de sustentabilidade que pode agregar ao trabalho home office, e aí está no deslocamento que diminuiu de maneira assim muito visível, tudo a gente tenta resolver a longa distância, né? A alimentação diminui bastante, porque às vezes não é nem só ali eu parar para almoçar, né? Tem um cafezinho ali antes, após o expediente tem mais um pouco, e isso traz para que o colaborador consiga economizar o seu próprio salário, inclusive. E para a corporação, temos a redução de custos com a base física, né? Muitas delas diminuíram, inclusive alguns departamentos inteiros foram modificados, reduzindo aí custos de aluguéis, suprimentos de energia e água, né? Além dos adicionais aí, como, por exemplo, a alimentação. E o Vale Transporte, que realmente é algo que é necessário para que o colaborador se desloque para o trabalho, já que ele não vai se deslocar, eu entro como economia para a empresa. E aí, nós temos uma entrevista que foi realizada pela Cisco, ela é uma empresa de soluções para redes e comunicações, e ela entrevistou 28 mil pessoas em 27 países diversos. Por quê? O nosso start para esse modelo novo, né, esse deslanchado home office, foi a pandemia. Foi algo que não foi só no Brasil, né? Então, ele constatou que como que o colaborador sentiu. E dentre os entrevistados, aqui a gente filtrou só para o Brasil, 72% disse que a qualidade de vida melhorou. E a economia de deslocamento, economia de tempo também, de casa ao trabalho, cerca aí de 65%, que é esse azulzão maior aí, economiza de 4 a 8 horas semanais no deslocamento de casa para o trabalho, e a gente tem uma porcentagem de 30% que ganhou mais de 8 horas só em deslocamento da casa para o trabalho. E os impactos organizacionais, que é algo que, assim, a empresa tem que estar atenta, né? Como que o seu colaborador está te enxergando? E nessa entrevista eles perguntaram: você considera a sua empresa preparada para o formato híbrido de trabalho? E nós tivemos esse resultado aqui bastante considerável, que 72% não consideram as suas empresas preparadas o suficiente para o trabalho híbrido. E essa empresa foi realizada agora no ano de 2022. Então, se a gente pensar que a disseminação do home office vem aí com o start da pandemia em 2020, já se passaram 2 anos e ainda muitos colaboradores não acham que a sua empresa está preparada para acolhê-los aí nesse formato híbrido. E as considerações finais aí de toda essa nossa pesquisa, consideramos o seguinte, que enquanto a reforma trabalhista define teletrabalho, o trabalho a partir de casa, inclusive atendendo aos requisitos trabalhistas que se desenvolveram e agências para proporcionar segurança jurídica e relações de trabalho, o modelo de trabalho remoto surgiu a partir de anos de avanço tecnológico, então é algo que veio para ficar, e da necessidade de adaptação às mudanças e evoluções sociais, bem como as necessidades e adaptações tecnológicas relacionadas ao mercado de trabalho e à situação atual do Brasil e do mundo. O trabalho remoto na modalidade híbrida é benéfico para a relação empregatícia, porque a empresa pode obter os resultados que ela precisa, mediante um trabalho eficiente de gestão, e é aqui onde estamos estudando, né?
desde que a gente tenha um trabalho eficiente de gestão. E o empregado, ele pode desfrutar de benefícios, porque ele melhora a sua qualidade de vida, desde que mantenha uma ótima relação de comunicação, que é o ponto-chave, com seus empregadores e entregue as demandas exigidas pelo seu cargo. E é isso, nosso muito obrigada.